Muito boa noite a todos os alunos que estão aqui presentes comigo. Hoje, dia 1º de setembro, estamos iniciando mais uma aula e vamos iniciar com a apresentação de um grupo composto por Andressa, Daniela, Fabrício, Milena e Ricardo. Eles vão falar sobre as catecolaminas e, basicamente, depois disso eu começo a minha aula falando sobre a medula e as meninges. Então, Ricardo, você está super liberado para começar a apresentação, ok? Ok, então eu te peço para você colocar no slide número 1. Esse aqui é o número 1? Isso. Ótimo. Então, vamos lá. Catecolamina. Eu vou começar falando da parte explicativa e depois eu vou orientar mais ou menos o que são e como elas agem. Então, vamos lá. As catecolaminas, ela é uma substância monoamina, é um composto que tem um grupo catecol e uma cadeia lateral amina. O que é catecol? Muita gente, às vezes, não sabe o que é catecol. É uma das muitas enzimas que degradam essas substâncias, essas catecolaminas. Tá? O que é uma catecolamina? A catecolamina ela se subdivide em 3 substâncias que muita gente conhece, que é a dopamina, a epinefrina ou adrenalina e a neuroepinefrina, ou neuroadrenalina. E essas substâncias, as catecolaminas, elas têm uma derivação de um aminoácido conhecido como tirosina. Então, muita gente toma aminoácido, suplemento, ela é um dos precursores dessas substâncias. As catecolaminas, elas precisam de uns receptores adrenérgicos, que pertencem à classe de receptores ligados à proteína G. Agora, o que são receptores, teoricamente, adrenérgicos? Eles se referem à secreção do corpo dos neurotransmissores, da adrenalina, da epinefrina, que regulam, através do nosso sistema nervoso autônomo, todo o nosso sistema cardiovascular, músculos lisos e tudo mais. Na realidade, esses receptores adrenérgicos, eles são um grupo, tá, ou um sistema de nervos e órgãos que são sensíveis à adrenalina, à epinefrina, e essas substâncias elas agem tanto no nosso sistema nervoso simpático, quanto no parasimpático, quanto no entérico. E essa proteína G, ela pertence a uma das classes das proteínas envolvida nessa transmissão, ou nessa transdução, que é transferência e uma transformação desses sinais que vão para as células. E essa proteína é muito importante porque ela é um mediador das vias metabólicas, capaz de alterar estados de ligação para regularizar processos de mensagens, às vezes, inadequados, que chegam muito forte ou muito devagar. Com isso, eles podem controlar os sinais, passando a informação correta e um ajuste correto nesse processo que vem a seguir nas células. Pode ir passando, por favor. As catecolaminas, como eu falei, elas são sintetizadas a partir da tirosina. Essa síntese ocorre nas terminações nervosas simpáticas, como eu falei, em menor extensão nos corpos celulares neurais. A síntese da epinefrina, que predomina na glândula suprarrenal, enquanto os neurônios adrenérgicos produzem, em sua grande parte, a norepinefrina. E como é que funciona isso? Deixa eu tentar explicar para vocês. A gente normalmente produz essas substâncias, ou grande parte dessas substâncias nossas, que a gente vai falar que é a dopamina, epinefrina e adrenalina, principalmente a adrenalina, tá, e a noradrenalina, em uma glândulazinha pequenininha, que no estado adulto dela tem no máximo 10 gramas. E essa glândula chama-se glândula adrenal ou suprarrenais. Essas glândulas elas se localizam acima do rim
E elas são né, responsáveis pela produção de uma série de hormônios e neurotransmissores. E essas duas regiões, tá, dentro dessa pequena glândulazinha, elas produzem diferentes substâncias. Dentro dessa glândulazinha, né, chamada suprarrenal, existe um nome chamado córtex adrenal. Dentro desse córtex adrenal, produzem 3 principais tipos de hormônios esteroides a partir do colesterol, que é o mineralocorticoide, glicocorticoide e, teoricamente, os androgênicos. Então, muita gente acha que tem colesterol alto e quer diminuir o colesterol. Se ele diminuir esse colesterol, ele está inibindo uma parte que vai produzir hormônios que vão fazer bem para a saúde dele, que vão ajudar ele em muitos processos neoorgânicos. E existe também uma outra parte dentro dessa glândula suprarrenal, que se chama-se medula adrenal. Nessa medula adrenal é que eu vou passar a bola para as meninas daqui a pouquinho. É nessa medula adrenal é que se produz as substâncias chamadas adrenalina, e noradrenalina. São 2 substâncias importantíssimas no ajuste, no controle dos nossos sistemas. Além dessas 2 substâncias, existe uma outra substância muito famosa chamada dopamina, que daqui a pouquinho, né, eu vou passar a bola agora, né, para a Milena, que ela vai começar a explicar a vocês o que é a dopamina e como ela funciona. Sou eu já? Já, minha querida. Boa noite, gente. Tem umas palavras assim de nível complicado aqui na minha pesquisa, mas eu não vou me alongar muito explicando as palavras, porque senão a gente foge um pouco do tempo que a gente tem. E aí, conforme vocês estão prestando atenção, vão anotando as palavrinhas e aí vocês pesquisem para melhor entendimento. Mas eu vou começar falando sobre a dopamina. Primeiro, o que é? Ela é um neurotransmissor monoaminérgico presente nas suprarrenais, que, como o meu colega falou, são glândulas que ficam acima de cada um dos rins. Ela é indispensável para a atividade normal do cérebro e a sua ausência provoca a doença de Parkinson, onde ocorre a escassez na via dopaminérgica nigroestriatal, e a esquizofrenia, onde ocorre excesso de dopamina na via dopaminérgica. Ela é um mediador químico, e para quem não sabe, mediadores químicos são substâncias que se encontram distribuídas por todo o organismo, com capacidade de desencadear respostas a nível local ou sistêmico, e se dirigem a nível celular ou nervoso. A função da dopamina, ela é conhecida como neurotransmissor do prazer. Sua principal função é ativar os circuitos de recompensa do cérebro, e ela age tanto ativando quanto inibindo a atividade cerebral. E também está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognições e memória. E ela é uma precursora natural da adrenalina e da noradrenalina, que será falado daqui a pouco. A ação da dopamina, ela estimula os receptores adrenérgicos do sistema nervoso simpático e atua sobre os receptores dopaminérgicos nos leitos vasculares renais, mesentéricos, coronarianos e intracerebrais. E com isso ela produz uma vasodilatação. Seus efeitos em dose baixa, ela atua predominantemente sobre os receptores dopaminérgicos e a vasodilatação que eu citei acima na sua ação, ela dá lugar a um aumento do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular, da excreção de sódio e geralmente do volume urinário. Suas doses moderadas exercem um efeito inotrópico positivo no miocárdio, devido à ação direta sobre os receptores beta-1 e ação indireta mediante a liberação de norepinefrina. E ela aumenta a contratilidade do miocárdio e volume de ejeção, aumentando o gasto cardíaco. E em doses moderadas, exerce um efeito... Em doses elevadas, ela estimula os receptores alfa-adrenérgico, produzindo um aumento da resistência periférica e vasoconstrição renal. As pressões sistólica e diastólica também têm um aumento como resultado do gasto
cardíaco apresentado no tópico anterior. As vias dopaminérgicas são a mesolímbica, que está relacionada ao pensamento, a nigroestriatal, que está relacionada aos movimentos, a túbero-infundibular, inibidora da prolactina, e a mesocortical, que atua no controle do apetite. Aí agora a Dani vai falar sobre os próximos tópicos. Oi, gente, boa noite. Eu vou estar seguindo com a noradrenalina e a adrenalina. Pode passar, professor. Aí. Ela é conhecida também como a norepinefrina. Ela é uma das monoaminas que mais influencia o humor, ansiedade, sono, alimentação, a vigília, a atenção, e também realiza a integração do encéfalo sobre os impactos estressores externos. Pode passar. A sua síntese ocorre em várias etapas, são catalisadas por enzimas específicas, né? A partir do aminoácido tirosina, que é o precursor de todas elas, e ocorre a reação da descarboxilação, perdendo seu grupo ácido carboxílico, formando o neurotransmissor dopamina, que sofre a oxidação, que é chamada conversão dopamina beta-hidroxilase. Pode passar. A sua função é liberar em doses mais ou menos constantes pela medula adrenal, independentemente da liberação de adrenalina. Sua principal função é manter a pressão sanguínea em níveis normais. E seus receptores são divididos em alfa e beta, que são os noradrenérgicos. O alfa 1 seria um músculo liso, que aumenta a pressão arterial e gera vasoconstrição. Alfa 2 são terminais pré-sinápticos e inibe a liberação da noradrenalina. Eles funcionam também como autorreceptor. E vem o beta 1, beta 2, beta 3, que seria o beta 1, músculo cardíaco, aumentando a concentração do mesmo e gerando a taquicardia. O beta 2, que é um músculo liso, que gera vasodilatação, a broncodilatação. E o beta 3, que seria o tecido adiposo, aumentando a lipólise. Pode passar. Logo em seguida, a epinefrina, que é um hormônio simpático mimético e neurotransmissor responsável por preparar o organismo para a realização dos grandes feitos. É derivado da modificação do aminoácido aromático, secretado pelas glândulas suprarrenais, assim chamados por estarem acima dos rins. Ela é liberada também pela glândula adrenal, na corrente sanguínea, como conhecida a famosa luta ou fuga, né, do sistema nervoso simpático, e consequentemente, ele dilata a pupila, que é a visão aumentada, relaxa os brônquios, assim, aumentando o ar dos pulmões, acelera, fortalece a frequência cardíaca, que é aumento de oxigênio, inibe a atividade, seria o sangue para os músculos, e contrai os vasos, fazendo com que sua pressão arterial aumente. A sua síntese é chamada pela feniletolamina N-metiltransferase, que seria a noradrenalina empacotada nas vesículas e depois liberada para conversão de citosol em adrenalina. E então, transportando para dentro das vesículas para poder liberar no... Eita, esqueci a palavra. Desculpa. Pode passar, professor. Enfim, a epinefrina é remédio com potente efeito antiasmático, vasopressor, estimulante cardíaco, que pode ser utilizado em situações de urgência, e medicamento que normalmente é transportado por pessoas que apresentam elevado risco com a questão da reação alérgica. E é isso, gente. É o nosso trabalho de hoje. Espero que tenha agregado aí para vocês. Nossa bibliografia. E o slide foi mandado já no WhatsApp. Perfeito, galera. Só para avisar a turma, eu quero que vocês não se preocupem, tá, com as terminologias, pelo menos não com a grande parte delas, tá? É um trabalho onde visamos entender um pouco como funciona, né? Como que as coisas acontecem dentro do nosso organismo.
Isso é um estudo de fisiologia, basicamente, tá? E se a gente está falando de neurofisiologia, é importante a gente levar em consideração as ações, né, neuronais, né, a forma com que esses neurônios eles vão estar dispostos e como eles vão receber informações tão diversas, né? Então pensa, enquanto nós temos aí para passar informação de um computador para uma tela ou de um processador para um computador de forma geral, existem códigos binários que fazem isso. Já no nosso sistema nervoso, esses códigos eles são convertidos, na verdade, eles são realizados através... Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Tá. Através de neurotransmissores. Né? Através dos neurotransmissores, né? Com os respectivos receptores químicos, que vão permitir que haja a comunicação de uma célula com a outra. E dependendo da ação que nós desempenhamos, vai ser um determinado tipo de quimioreceptor que vai receber um determinado tipo de neurotransmissor. Então, como o grupo falou muito bem, parabéns pelo grupo, tá, galera? Então, vocês conseguiram dar o recado tranquilamente. Não existe, não tem do que discutir. Vocês relacionaram também, inclusive, o neurotransmissor, o neurohormônio, a adrenalina, com medicamentos, né, que são utilizados, inclusive, em pacientes com problemas respiratórios, e também podemos citar aí que podemos utilizar esses tipos de ação, né, de remédios, medicamentos, também com problemas de alergia, vamos dizer assim. Claro que tudo isso comportando-se de forma simpática, como o grupo falou. E como eu falei também na semana passada, né, a respeito do sistema simpático e parasimpático. Então, observem que os neurotransmissores eles vão atuar como portas... Oi, pode falar. Com licença, a Milena pediu para avisar que ela vai ter que sair da aula, que ela teve um imprevisto. Fala para a Milena ficar tranquila, que assim que possível, né, para ela não perder muito o fio da meada, ela pegar o vídeo, né, a partir desse momento aí que são basicamente, vai ser basicamente ótimo. A nossa aula, tá bom? Tá bom, tá ótimo, obrigada. Nada. Então tá. Oi, dá licença. Fala aí, Wilson, pode falar. A Alice também pediu para avisar que tá com problema lá também. Mesma coisa, né? A situação é a mesma. Se alguém mais tiver problemas, eu peço já que antecipem para a galera ficar tranquila, ok? E se por acaso conseguir mais para frente, mais para o final da noite, eu já vou disponibilizar para vocês o vídeo no YouTube, lá na playlist, ok? Então, quem mais tiver problema, já está avisado e, obviamente, algum colega aí pode estar passando a informação, tá? Vai ser a mesma para qualquer aluno que tiver problema. O bom de uma aula ao vivo é essa, quer dizer, uma aula online é essa, que você pode assistir depois, caso esteja sendo gravado. Então, vamos continuar aqui. Alguém quer falar alguma coisa a respeito do trabalho dos colegas? Ou o trabalho foi explicado suficientemente bem para podermos prosseguir na aula de hoje? Sem apressar, galera, não sem pressa. Mas também não precisa ser tão devagar. Professor. Fala aí, Douglas. Todos são sintetizados na glândula suprarrenais, certo? Correto. Beleza. São as famosas catecolaminas. Isso aí, Mariana. Esse slide aqui já é o slide da aula de hoje. Acredito que, se por acaso alguém quiser perguntar mais alguma coisa a respeito do trabalho, interrompe durante a aula, não tem problema não, tá bom, gente? Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre a neurofisiologia da medula espinhal, tá legal? E a neurofisiologia também das capas, né? Ou dos envoltórios
do sistema nervoso central. Fala, Yuri, diga-me. Estou ouvindo. Pode falar. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vai ser cobrado no trabalho sobre a serotonina e o Eu vou tentar não cobrar nada. Vou tentar. Mas eu aviso, tá? Eu vou fazer um questionário com vocês, eu vou fazer um estudo dirigido com vocês na aula, na semana que precede a prova. Então, só para avisar vocês, a nossa prova vai ser dia 22 de setembro, ok? Então, quem estava preparado para fazer a apresentação no dia 22, vamos jogar para dia 29, tá? O dia 15, normalmente, é o dia que eu disponibilizo para vocês estudarem o estudo dirigido. Então, vamos pensar da seguinte forma: a galera que queria apresentar no dia 15, pode ser que a gente tenha pouco tempo para poder trabalhar em cima do estudo dirigido. Eu posso pensar em alguma coisa, tá? Normalmente eu deixo a semana que precede a prova livre para vocês poderem estudar o trabalho, o questionário que eu faço para vocês. Mas vamos ver na semana que vem. Vamos ver o que o grupo fala, tá? E a gente empurra isso para semana pós-prova, tá? As semanas pós-prova, tá legal? Então vamos lá. Tirar uma dúvida. Oi, Júlia. Sobre o trabalho. Então, você está seguindo a ordem que colocou lá no grupo ou as pessoas estão se manifestando conforme querem apresentar? Exatamente, eu estou colocando exatamente de quem se manifesta primeiro, tá? Mas nada impede que vocês, como grupo, decidam aí, já criem a data de vocês, tá? Se isso acontecer, eu aviso uma semana antes ao grupo que vai apresentar. Senão, fica sendo da forma que eu coloquei. Tá bom? Então tá bom. Professor, Oi, Luana. por que o senhor não faz, só uma sugestão, tá? 2 grupos por dia? Para a gente não ficar um pouco enrolado também, se aqui dá, né? Pode ser sim. Vamos fazer o seguinte, então, Luana. Vamos ver se todo mundo fica de acordo. Dia 8 é o último grupo antes da V1 para apresentar. Beleza? Eu não Todo mundo de acordo? consegui, né, entender nada que eu te perguntei. A internet caiu. Então, vamos lá. Você chegou a perguntar se o que eu ia cobrar na prova também seria nos trabalhos. Eu ainda não pensei direito a respeito disso, né? De repente eu vou cobrar só o que eu falei em sala de aula, o que eu falei. Mas se eu achar interessante alguma coisa relacionada ao trabalho, eu vou fazer um questionário para que vocês tenham ideia daquilo que vai cair na prova, com relação aos trabalhos. Beleza? Ouviu? Agora eu consegui ouvir sim, mas a pergunta que eu fiz para o senhor não foi essa, não. Foi o que o senhor vai cobrar no trabalho? Então, basicamente isso. Eu falei. Eu não sei se vou cobrar o trabalho. Se eu for cobrar no trabalho, o trabalho alguma coisa, vai ser algo bem pertinente, tá? Algo bem pertinente em relação a cada trabalho. Tá bom? E a nota do trabalho vai ser 10. Entendi, obrigado. Então, vamos lá. Então, voltando à pergunta que eu fiz, vocês se interessam, então, que eu pare as apresentações no dia 8. No dia 15 é a semana que precede a prova. Eu lanço um questionário para vocês, ok? Vocês fazem a prova no dia 22. No dia 29, a gente faz a correção da prova. E aí, a partir daí, a gente faz as apresentações com 2 grupos. O que vocês acham? Tainá já deu o ok. Ok, concordo, ok, pode ser, concordo, ok, ótimo. Professor, você pode explicar de novo que eu não entendi? Vamos lá.
o último grupo a apresentar antes da V1 vai ser o grupo do dia 8, da semana que vem. Tá? Vai ser o grupo do Yuri. E aí, depois disso, eu vou parar de perguntar quem vai fazer as apresentações. Então, dia 15 não vai ter apresentação de trabalho. Vai ter um questionário para preparar vocês para a prova. No dia da prova, obviamente, vocês vão ficar... Ok. Pegou? Perfeito, então. Peguei, professor. Muito obrigado. Então, se está todo mundo de acordo aí, quem não tiver de acordo, já que a grande maioria falou que está de acordo, quem não tiver de acordo, vai lá no meu privado para não se comprometer com a grande maioria aí, tá? E aí eu dou um jeito aí de resolver esse problema. Bem, vamos nessa então. Falando então sobre basicamente a medula, né? Então a gente tem que relembrar alguns aspectos da anatomia da medula. Sei que muitas pessoas não tiveram anatomia ainda, neuroanatomia ainda, mas não vai ser uma coisa tão difícil de se entender, tá legal? E, obviamente, a partir daí a gente começa a entender alguns aspectos interessantes dos níveis medulares. Outra coisa que eu vou falar com vocês também é sobre os envoltórios do sistema nervoso central. Lembrando que participa do sistema nervoso central tudo que está no encéfalo, ok? Ou seja, cérebro de encéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, a medula espinhal todinha também faz parte do sistema nervoso central. Então, tudo que é sistema nervoso central vai estar envolto em algumas capas que vão proteger o sistema nervoso central, chamadas de meninge, ok? Então, vamos começar aqui a falar um pouco sobre o tamanho, né, da medula. Antes de falarmos sobre tronco encefálico, bulbo, ponte, cerebelo, vamos pensar e parar um pouquinho e falar sobre a medula. A medula do tamanho de um adulto, por exemplo, ele vai ter aproximadamente um comprimento de 45 centímetros. Prestem atenção, eu vou colocar aqui o ponteiro, para mostrar a vocês o que é a medula, né? Então, aqui nós temos aqui a medula sendo dividida pelo forame magno do osso occipital, ok? O forame magno é o buraco maior que há a descida da medula. Então, nós temos aqui um limite, que é justamente o forame magno. Então, a partir daqui, nós temos a medula espinhal, que vai descendo até alcançar essa região aqui, ó, que é uma região próxima lá de L1, L2, tá? Lombar, as vértebras da lombar. Então, a medula, ela chega até aqui. A medula, de fato, ela não desce até o cóccix. Ela chega até L1, L2, aproximadamente, né? Em um adulto, tá? Em uma criança, ela pode apresentar um comprimento, obviamente, proporcional ao tamanho do tronco da criança, tá? É porque o que acontece é quando há o crescimento dos ossos e, obviamente, de forma geral, do tecido músculo-esquelético, a gente tem ainda um desenvolvimento, né, desse sistema músculo-esquelético que é mais intenso e é mais prolongado do que o desenvolvimento do sistema nervoso central, que é um passo para de crescer e, a partir daí, a única coisa que a gente consegue é o desenvolvimento dos prolongamentos, dos feixes, das fibras, né, nervosas. São essas as aglomerações de prolongamentos neuronais. Então, a partir da L1, L2, nós não temos mais a medula propriamente dita, e sim os resquícios de filamentos, que podemos chamar, inclusive, de cauda equina, porque vai apresentar tanto filamento descendo por essa região, que vai parecer um rabo de cavalo mesmo, né? Então, a partir da L2, L1, L2, vamos ter aqui uma grande concentração de filamentos, formando um rabo de cavalo, ou o nome próprio dele, cauda equina. Então,
tudo que desce do encéfalo vai passando aqui pela medula e vai sendo espalhado, né, vai sendo emergido em cada nível medular, em cada região entre as vértebras, permitindo, assim, as inervações do tecido das regiões mais distais, né, formando aqui, a partir, né, dessa raiz, o sistema nervoso periférico. Tudo aquilo que sai do centro da coluna passa a ser sistema nervoso periférico. E aqui nós temos a mesma coisa, ok? Importante a gente saber isso, por quê? Eu falo ok, esse cara aqui resolve se manifestar. O celular, ele gosta de conversar comigo. Bem, agora não, tá? Google. Então, vamos lá. Descendo, então, aqui a gente tem a medula e a gente vai entender como que essas emergências acontecem. É importante a gente perceber que, conforme vai descendo o nível medular, as raízes nervosas, elas saindo da sua medula, ela vai pegando partes mais baixas da coluna. Conforme você vai descendo mais, essas raízes elas tendem a descer um pouco mais antes de sair, pegando, por exemplo, aqui alguns nervos da região lombar. Então, alguns nervos da região lombar e da região sacral e coxígea são mais superiores do que a gente imagina. Isso porque o crescimento do indivíduo, o crescimento do músculo esquelético foi maior do que o sistema nervoso, que vai parar lá pelos seus 7, 8 anos de idade. Então vamos nessa. Seguindo aqui, eu gostaria de tentar mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu gostaria de tentar mostrar para vocês duas intumescências, ok? O que são intumescências, galera? Deixa eu fazer um rabisco aqui, para vocês saberem, então, o que é intumescência. Cadê você, mouse? Eita! Tá, achei você, tá aqui. Intumescência é o seguinte, gente, eu vou fazer um riscozinho aqui, tá? Então, eu tô descendo aqui. Então, nessa linha aqui, observe, ela basicamente tem a espessura tanto do início ao fim. Mas se eu chegar aqui do lado e resolver fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ó, essa linha ela vai ficar um pouco mais intumescente, né, ou intumescida. Observe que a linha ela toda tem uma região de espessura igual, mas em algumas regiões elas apresentam um espessamento maior. A esse nome nós damos de intumescência, tá? Por que intumescência? Como são regiões, aí eu vou mostrar aqui para vocês. Região aqui cérvico-torácica e a região aqui, ó, superior lombar, tóraco-lombar. São regiões onde a gente vai ter uma intumescência. Se explica pelo fato de você ter maior informações neuronais saindo e chegando nessa região, porque vão permitir o quê? Uma grande quantidade de informação, não somente do tronco, mas também dos ombros e dos membros superiores aqui na parte cervical, a intumescência cervical. E na intumescência lombar, vão ser vários fios, né, vários feixes que vão descendo em direção aos membros inferiores. Então, como os membros inferiores e os membros superiores apresentam uma variação de músculos, uma variação de percepções, é importante que haja maior quantidade de neurônios para essas ligações e maior quantidade também de fibras nervosas, né, para formar os nervos que vão se delgando conforme vai se aproximando das regiões mais distais. Então, nós temos aqui na medula essas intumescências, cervical e lombar, ok? E pensando nisso, a gente precisa levar em consideração a neurofisiologia, porque as informações, as sinapses, elas vão acontecer ali.
Então, já que vocês pegaram essa parte, eu acredito, né? Alguém não entendeu o que eu falei até agora? Professor, pode falar um pouco mais lento para não aqui, professor. Não ouvi direito, Wilson. Só fala um pouco mais tá aqui. Escreve no chat, porque eu não estou te entendendo, Wilson. Desculpa. Tá muito ruim. Tá, então vou escrever. Vou escrever tudo mal, professor, no modo. Então vamos lá. Bem, vamos ver se o que o Wilson vai perguntar tem relação com essa parte. Caso não tenha relação com essa parte, eu dou prosseguimento. Ah, tá. Tá ok, Wilson. Me desculpa, tá? Eu vou falar mais devagarzinho. Obrigado, tá, Pétala? Então, vamos lá. Ninguém lembrou que foi aí que eu parei, né, gente? Na aula passada, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui rápida para vocês entenderem o que são essas sinapses, né? E é claro que isso tem toda a relação com o que foi falado até agora, dos grupos, né? Quem falou sobre acetilcolina, quem falou sobre GABA, quem falou sobre dopamina, noradrenalina, adrenalina. Então, isso tem muita relação, principalmente quando falamos de acetilcolina e também falamos sobre o GABA. Tem muita relação, tá? Então, vamos lá. A sinapse, ela, de forma geral, ela é um nome que nós damos para uma comunicação entre duas células excitáveis e excitatórias, né? Que têm capacidade de se excitarem, né? De serem estimuladas e estimularem, ou somente serem estimuladas. Então, a sinapse acontece entre essas células. Vamos lá. O que é, então, basicamente, a diferença entre a sinapse química e a sinapse elétrica, tá? Ou, melhor dizendo, eletroiônica ou eletrônica, vamos dizer assim. Sinapse química, ela envolve diretamente os elementos que os grupos estão estudando até o momento, que são basicamente os neurotransmissores. Exemplo, acetilcolina, GABA. Então, basicamente, a sinapse química ela vai ocorrer através desses neurotransmissores. Vale a pena salientar que, reforçar que, basicamente, é através dessa sinapse que o sistema músculo-esquelético consegue fazer as suas ações. Então, grande parte do sistema nervoso atua de forma eletroquímica, né? Através das sinapses químicas. E aí, obviamente, como já foi explicado pelos grupos, e aí vale a pena dar uma reforçada, até porque isso eu posso cobrar, as sinapses elas vão acontecer através de uma condição que a célula vai apresentar devido a mudanças na sua polaridade. Nós sabemos que a polaridade, né, no meio externo da célula, ou seja, no meio extracelular, é uma polaridade mais positiva, né? E a polaridade no meio intracelular é uma polaridade mais negativa. Então, quando nós queremos que haja distúrbio, né, uma perturbação da ordem celular para promover algum tipo de mecanismo de condução, a gente precisa alterar essa polarização, ou melhor, essa polaridade. Então, se a parte de fora é positiva e a parte de dentro da célula é negativa, para que você tenha fluxo iônico, né, condução através dessas células, né, desses prolongamentos,
axônio, dendrito, é muito importante que haja uma despolarização celular. É quando nós utilizamos até os canais de sódio, né, as bombas de sódio e potássio, permitindo que mais potássio entre, um pouco mais de sódio saia, alterando essa polarização, essa polaridade, despolarizando a célula. Isso vai acontecer como um efeito de um fio elétrico por toda a membrana celular, desencadeando, então, uma despolarização por toda a membrana celular, até alcançar as regiões afins. Por exemplo, isso vai acontecer na região dos axônios, ou, né, no caso, já que a informação está vindo de algum lugar, vem dos axônios, né, porque a informação, a direção o sentido dendrito, axônio. Então, essa é a direção do sistema de condução nervosa. Não acontece o contrário, axônio para dendrito. É sempre de dendrito para axônio. Então, a informação vem da célula, desce pelos axônios, chega no final do axônio através dos botões sinápticos, tá? Então, essa grande parte que nós estamos vendo aqui dois botões sinápticos de um axônio. Então, quando há despolarização, ela chega até aqui, existem alguns microtúbulos, né, onde estão se ligando aos retículos endoplasmáticos. Para quem não se lembra da citologia, os retículos endoplasmáticos, eles estão ali como uma cisterna de cálcio. Então, é através dessa organela que os íons de cálcio são armazenados para serem conduzidos a uma ação e reabsorvidos após essa ação. Então, quando há uma despolarização e alcança essa região, as organelas, os retículos endoplasmáticos, eles recebem essa alteração e promovem uma liberação de cálcio. Essa liberação de cálcio, ela vai ter uma afinidade pelas vesículas. Professor? Oi? Calma, estou perdida, me engolei, não consegui anotar e não estou entendendo nada. Então tá bom, desculpa. Você só me diz aonde você parou, porque eu repito, não tem problema não. Eu queria saber aonde acontece as sinapses, porque na hora que eu estava escrevendo, o senhor começou a disparar, a falar, e eu não consegui pegar. Eu não falei ainda não, tá? Onde acontece a sinapse, tá, Bruna? Ah, sim, desculpa. Eu estava anotando conforme você estava falando e não estava conseguindo acompanhar o raciocínio. Tá, então olha só. Vamos pegar aqui a canetinha de novo. Mas a sinapse eu ainda não cheguei a falar, não. Então, o que acontece é o seguinte, né? Durante toda a membrana celular, e aqui nós não temos a célula inteira, tá? Nós só temos um botão sináptico, tá? Que é justamente a parte mais terminal da célula, do neurônio. Nós temos aqui o neurônio, então aqui, vou tentar desenhar um neurônio aqui, uma estrelinha, bonitinho e tal, pá. Nós temos vários dendritos, né? Vários dendritos por onde a informação, ela chega. E temos um prolongamento, né, nesse caso aqui, que seria o axônio, tá? Então, nós temos a informação que vem dessa direção, passa por toda a membrana celular, até alcançar o botão sináptico, que é justamente essa parte aqui, ó. O que eu vou circular para vocês aqui é justamente essa parte que tem aqui, ó. Toda essa parte aqui. Ok? A informação, ela vem dos dendritos, né? Através de outros neurotransmissores, e quando atingem aqui essa região, ela vai atingir através de uma entrada muito grande de potássio, deixando essa célula mais positiva em relação à parte externa. E isso vai acontecer, né, por toda a membrana celular, como se fosse um raio, muito rápido. Então, toda a membrana celular vai sendo despolarizada até alcançar essa região. E quando alcança essa região, nessa região, nós temos algumas organelas, como os retículos endoplasmáticos, que vão liberar para essa região aqui o que nós chamamos de cálcio. Nossa, que letra horrível. Íon de cálcio, Ca+.
E esses íons de cálcio, eles vão se ligar a essas vesículazinhas aqui, ó, que nós chamamos de vesícula sináptica. Então, o cálcio se liga a essas vesículas sinápticas e, ao se ligar nessas vesículas sinápticas, elas vão ter uma tendência, por conta de diferencial de gradiente, né, de potencial, eles vão ter uma tendência a chegar mais próximo da membrana da célula nervosa. Então, todos esses canais aqui, todas essas vesículas sinápticas, elas vão se aproximar da membrana celular. Quando elas se aproximam da membrana celular, elas vão se fundir a essa membrana e o que está aqui dentro acaba saindo da célula. Então, começa a ficar presente nessa região aqui espaçosa, que nós chamamos de fenda sináptica. Bruna, por enquanto, está tudo bem? Tá um pouquinho rápido e confuso. Então, é porque você está anotando, né, Bruna? Professor, Oi, Gabi, pode falar. quando elas se fundem com a membrana, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Deixa eu pegar de novo aqui o ponteiro, para você poder localizar. Opa, não é isso. Acontece, tá vendo essa partezinha um pouco mais azulada? Isso aqui foi uma vesícula sináptica que acabou se fundindo com a membrana e, obviamente, abrindo para que essas partezinhas aqui dentro, que são os neurotransmissores, pudessem sair. Ficar nessa área mais externa, entre um neurônio e outro neurônio. Foi, Gabi? Foi, professor. Obrigada. Nada. Desculpa, gente, eu tô tentando falar devagar, mas é porque o assunto é um pouco complexo mesmo, tá? E... Professor, desculpa, perdão. Fala aí, Douglas. Os neurotransmissores, eles se localizam dentro da vesícula sináptica ou fora? Se localizam dentro da vesícula sináptica, tá? Então, eles ficam aqui, eles são sintetizados, são guardados. Quando há um estímulo, né, uma alteração no potencial de ação da célula, então eles são liberados através desse mecanismo, né, com cálcio, até alcançar a membrana, e aí sim são liberados na fenda sináptica. Perfeito, Douglas? Perfeito, professor. Mas só mais uma coisa. Pode falar. Como que ele é estimulado? De que forma? É de acordo, claro, com a sinapse, né, com a informação que vem. Mas como é que... eu tenho que liberar um neurotransmissor de excitação, outro de inibição. Como é que é essa informação? Como é que chega essa informação até eles ali? Perfeita pergunta. Nós temos aqui vários tipos de proteínas, tá? Que chamamos de receptores. Cada receptor ele vai ter uma afinidade por algum tipo de neurotransmissor específico, tá? E dependendo do microtúbulo que você for resgatar aqui, ele vai dar informações a respeito de uma determinada vesícula sináptica. Tá? Aqui nós podemos ter o GABA, nós podemos ter aqui nessa aqui a serotonina. Então, dependendo da informação, da intensidade de informação que chega, as vesículas elas vão se abrir para determinados íons de cálcio. Né? A quantidade de íons de cálcio é que vai promover essa liberação ou não. Tá? Então, existe aí uma condição de intensidade de informação, intensidade de fluxo neural, existe aí os microtúbulos, né, o citoesqueleto que vai reagir de determinadas formas para cada tipo de neurotransmissor, além de ter células específicas para esses neurotransmissores, tá? Já que a gente já tem uma conduíte com vários nervos, com vários filamentos de neurônios. Cada filamento pode ser responsável por um determinado tipo de informação. Né? Temos aí as alfas, as betas,
né? Temos as gamas, por exemplo. Cada fibra ela vai ter uma responsabilidade maior, de forma geral, tá? Foi, Douglas? Foi, professor. Beleza. Show de bola. Então, só lembrando que quando a gente precisa de alguma informação chegando, a gente vai utilizar uma fibra ótica específica para aquilo, tá? Basicamente, né? Se fôssemos fazer uma analogia. Então, vamos lá, Bruna, você disse que você parou justamente aqui nas informações do retículo endoplasmático em diante, não foi isso, Bruna? Professor? Gabi? Sim. Fala. A fenda sináptica, pode dizer que ela é o espaço onde os neurotransmissores saem e ela é aberta pela membrana, é isso? A fenda sináptica, ela não é aberta, ela é um espaço, tá? Então, é o espaço onde os neurotransmissores saem. Saem e entram. Depende da onde, para onde e da onde. Por exemplo, como é um botão sináptico, essa membrana aqui que está sendo formada, nós chamamos de membrana pré-sináptica. Então, os neurotransmissores saem dela e ficam aqui para serem recebidos por essas proteínas, na fenda pós-sináptica de outra célula, tá? De outro neurônio. Então, aqui não tem nenhuma ligação entre um neurônio e o outro. Há uma fenda, literalmente, há um espaço que não tem conexão, não tem contato, tá? Foi, Gabi, isso que você perguntou? Foi sim. Obrigada. Perfeito. Então, não existe contato aqui. Não existe mesmo. Os neurotransmissores, eles ficam nessa fenda e vão se encontrar com proteínas afins para então ter uma reação. Essa reação permite que as proteínas, daí deixa eu mostrar aqui no outro slide, né? Aqui na direita, gente, comigo, na direita, tá? Observe que a vesícula, ela se aproxima da membrana, ela se funde à membrana, liberando aqui os neurotransmissores, que vão se ligar a proteínas, tá? Receptoras. Essas proteínas, elas podem ser proteínas específicas para acetilcolina, por exemplo. Então, nós podemos chamar elas de proteínas colinérgicas, receptores colinérgicos. Ou se for para receber os receptores de GABA, são os receptores GABAérgicos. Então, um exemplo aqui, se a gente tem uma ligação do neurotransmissor com essa proteína, lembrando que vai ser necessário uma ação ativa, ou seja, vai ser necessário um gasto de energia, geração de ATP, ou melhor, uma hidrólise de ATP, para que haja uma modificação dessa proteína e ela abra um espaço que apenas um determinado íon passe, que nesse caso aqui da acetilcolina, ele permite a entrada de sódio. Então aqui, nesse outro ambiente, nessa outra célula, você tem uma grande entrada de sódio. Então, a partir dessa entrada de sódio, a célula começa a se despolarizar, reiniciando todo aquele processo que eu falei inicialmente, né, da despolarização celular. E isso vai acontecer célula por célula até alcançar. Mas se fosse, por exemplo, um receptor GABAérgico, né, que é de inibição, ele não deixaria o sódio entrar, pelo contrário, ele ia deixar o potássio entrar, ou melhor, potássio não, desculpa, gente, o cloreto entrar, tá? O cloreto, ele é negativo, então ele acaba hiperpolarizando a célula, deixando a célula inibida, sem condições de despolarizar. Então, dependendo do neurotransmissor que é utilizado, você pode ter aí uma continuação dessa transmissão ou uma inibição dessa condução nervosa. Certo, galera? Então, voltando aqui rapidamente nesse emaranhado que eu fiz aqui, nós temos também a sinapse elétrica, ou eletroiônica, ou eletrônica, né? Porque, na verdade, nessa sinapse, diferente do que eu falei para a Gabi, essa sinapse vai ter contato, vai ter canais de gap, né, para passagem de íons diretamente. A velocidade não é tão grande quanto essa aqui, né, da química, mas ela é muito utilizada para contração cardíaca, né, as células de Purkinje, né, os neurônios que ficam ali estimulando a contração muscular, entre outros neurônios do sistema nervoso central, dos núcleos da base, por exemplo.
tá? Então, dependendo do tipo de ação, nós podemos ter, então, uma sinapse elétrica, que vai ser exatamente o exemplo dessa imagem aqui à esquerda. Observem que nós temos aqui uma junção comunicante, ou seja, há contato de um neurônio com o outro neurônio. E essa junção comunicante permite o fluxo de íons diretamente de um neurônio para outro neurônio, sem que haja a intermediação de neurotransmissores. Com neurotransmissores, nós temos uma quantidade muito maior. Sem neurotransmissores, as junções comunicantes elas são em menor quantidade. Por isso, a velocidade e a intensidade ela é menor e não é tão eficiente quanto aquelas utilizadas para uma contração muscular, por exemplo. Então, vamos seguir. Eu espero que a Bruna tenha entendido, que ela não falou mais nada depois disso. Bruna, por favor, tá? Show de bola. Perfeito. Então, vamos lá. Estou passando isso aqui porque, basicamente, foi tudo que eu expliquei, tá? Então, se vocês precisarem dessas informações mais à frente, é só você pegar o vídeo ou printar aí a tela de vocês, tá? E vocês vão ter essas informações. Vocês não vão nem precisar printar, porque eu tenho isso já lá naquela parte do OneDrive. Então, vocês só precisam pegar o PowerPoint que eu tenho lá para vocês e vocês podem utilizar ele diretamente. E a mesma coisa aqui, com relação às sinapses, os potenciais de repouso, potenciais de ação, tudo dependendo do tipo de química que vai ser utilizada, você vai ter aí um determinado tipo de voltagem, um determinado tipo de intensidade, um determinado tipo de ação, tá? Não se preocupem com essa imagem, eu não pretendo fazer vocês calcularem nada na prova, pelo contrário, eu quero que vocês entendam o que acontece, né, como acontece, mais do que tentar calcular aí as intensidades de cloreto, sódio, potássio, cálcio, entre outros. Professor. Gabi, fale-me. Eu posso dizer que na sinapse química há a fenda e na sinapse elétrica a junção comunicante, é certo falar isso? Sim, perfeito. Tá bom. Perfeito. Sem tirar e sem pôr. Bem, eu terminei a aula de sinapse, tá, galera? Então eu vou dar continuidade à aula lá de medula e meninge. Tá ok, galera? Show de bola. Então, continuando aqui, aonde eu parei, vou tentar falar um pouquinho mais devagar, mas acredito que aquela parte do crescimento do sistema musculoesquelético, crescimento do sistema nervoso, foi entendido, né? O músculo esquelético até os seus 18, 19, 20 anos continua crescendo. Já o sistema nervoso cresce até os 7, 8 anos. Então, enquanto o sistema esquelético está crescendo, o sistema nervoso ele cresce menos. Tá ok? Então, ele fica na região da medula, ele fica tipo que meio que encurtado, vamos dizer assim. Ele fica mais encurtado. E aí, eu mostrei para vocês duas partes mais espessas, que são justamente aqui a intumescência cervical e a intumescência lombar, por onde nós temos maior quantidade de feixes nervosos para inervar uma maior quantidade de segmentos. Quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, pé, dedos, no caso dos membros inferiores. E aqui nos membros superiores, nós temos aqui a cintura escapular, sendo inervada pela região da intumescência cervical. Nós temos aqui o ombro, nós temos o braço, o antebraço, mão, dedos. Por isso, a grande quantidade de neurônios nessa região. Quanto maior a importância, quanto maior a necessidade de função, maior vai ser a quantidade de neurônios localizados em uma região. Ok? É isso que precisa ficar bem entendido, tá, gente? Então, aqui,
lembrando a vocês da anatomia, né? Nós temos aí, por regra, mas isso não acontece na cervical, tá, gente? Por regra, a gente vai chamar os nervos espinhais, né, quando saem da coluna, basicamente pela ordem inferior das vértebras, ou seja, se a vértebra de T1, por exemplo, ela está em uma localização acima da vértebra T2, o nervo que vai passar entre a T1 e a T2, nós vamos chamar de nervo espinhal T1. Então, o nervo espinhal T1 passa por debaixo da T1 e por cima da T2, ou seja, o nervo espinhal T1 passa entre T1 e T2, abaixo. Mas isso não acontece na cervical, tá? Na cervical, apesar de termos 7 vértebras, nós vamos encontrar 8 nervos espinhais cervicais. Então, o que vai acontecer? Entre o osso occipital e a primeira vértebra, o atlas, você vai ter um nervo saindo, ou seja, por cima da vértebra, que nós chamamos de C1. E logo abaixo da C1, e entre C1 e C2, nós vamos ter o nervo espinhal C2. E assim sucessivamente, até alcançarmos a última vértebra C7, que nesse caso vai ter o nome de C8, porque começou por cima, começou a descer até pegar a última vértebra C7. Então, esse nervo passa a ser chamado de C8. Essa é a relação. A partir daí, tudo se normaliza. O nervo espinhal de T1 passa por debaixo da T1, o T2 por debaixo da T2, e assim por diante, até alcançar os níveis mais baixos. É importante saber isso na hora de estudarmos os plexos, tá? Isso foi até assunto de neuroanatomia. Bem, lembrando aqui a vocês que a coluna vertebral, né, a região, né, a armadura que protege a medula espinhal, ela basicamente vai ter suas curvaturas cervicais, torácica, lombar e sacral, né? Sacrococcígea. Ou seja, temos aqui a lordose fisiológica na cervical, a cifose fisiológica na dorsal, a lordose fisiológica na lombar e a cifose fisiológica na região sacrococcígea, tá? Então, mostrando aqui novamente a imagem. A partir desse ponto, nós temos aqui a medula descendo, a intumescência cervical, grande concentração de nervos saindo dessa região. Temos aqui a região tóraco-lombar, propriamente dita aqui a torácica, por onde nós temos alguns nervos para inervar o tronco. E nós temos aqui abaixo a intumescência lombar. Logo abaixo, logo em cima do cone medular, ou seja, do fim da medula, tá? Por onde nós temos vários filamentos que saem, tanto pelos níveis das vértebras aqui, da medula, como também criando aqui um processo da cauda equina e alcançando nervos mais inferiores. Eu estou falando rápido isso, porque isso é mais importante que vocês entendam do que vocês anotem, tá? Quero que vocês entendam isso. Até porque isso vai estar gravado, então vocês depois com calma podem pausar, anotar o que foi importante. Agora vale a pena vocês atentarem para aquilo que eu digo, isso é importante, e anotar aquilo que eu falo. Ok, gente? Mas me desculpem pela velocidade, tá? É que o assunto realmente é complicado para se passar, e obviamente para se entender. Professor? Fala aí, Yuri. Você pode só me lembrar, por favor, cervical é cifose? Cervical é lordose. Lordose, desculpa. Isso. A curva, ela vai para frente. A parte mais convexa, ela está anterior. Já na torácica, você tem uma concavidade anterior. E a lordose lombar, convexidade anterior. E cifose sacrococcígea, uma concavidade anterior. Beleza? A torácica é cifose também? A torácica é cifose. Assim como também a do sacro, é cifose. Os dois têm a curva para a mesma direção.
apontando a concavidade para trás e a convexidade, melhor, a concavidade para frente e a convexidade para trás. Não consegui entender, professor. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta. Peguei a canetinha. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma exagerada aqui na cervical. Nós temos aqui uma curva para cá, na cervical, e na torácica temos uma curva para o outro lado, e na lombar nós temos uma curva para o outro lado, e o sacro nós temos uma curva para o outro lado. Então, observe que aqui você tem uma convexidade, a parte mais aberta ela é convexa, e a parte mais intrínseca aqui ela é côncava, né? Concha, côncava. Então, aqui é anterior, ok? E aqui é posterior. Então, a parte posterior é aqui, o dorso, né, as costas do indivíduo está nessa região, e na parte anterior nós temos o ventre, nós temos a parte anterior do indivíduo. A lordose, ela faz uma curva, a lordose cervical, ela faz uma curva, certo? Para frente. A convexidade é para frente, tá? E a cifose, ela é o contrário. A convexidade é para trás. Aí, no caso, a barriga fica um pouco inclinada para frente, é isso? Não, aqui é só a estrutura óssea, tá? Que é só a estrutura óssea que eu estou mostrando a vocês. Não, sim, mas aí a pessoa em pé, quando tem esse problema, a barriga inclina para. Então, na verdade, essas curvaturas elas são fisiológicas, elas não são problemáticas. Quando você tem uma acentuação dessa lordose, né, o que chamamos de hiperlordose, né? Aí sim, você tem aí, a gente consegue até apoiar um copo nas costas da pessoa, na região do quadril, a gente tem uma proeminência maior da barriga da pessoa, tá? Porque você tem uma hiperlordose. Mas se a lordose for fisiológica, você consegue manter esse abdômen retinho. Foi, Bruna? Foi. Yuri? Só para confirmar, é lordose, cifose, lordose, cifose. Então vamos lá. Vai ser sempre assim? Para ficar bonito. Lordose cervical, cifose torácica. Lordose lombar, cifose sacral. Show, beleza, professor. Isso... Fisiológico, tá? Isso é fisiológico. Qualquer mudança deixa de ser fisiológico e passa a ser patológico, tá legal? Isso é a fisiologia da medula espinhal, professor. Vai lá, Yuri, depois Bruna. Yuri, primeiro. Isso é a fisiologia da medula espinhal. Isso é a curvatura fisiológica. Só mostrei para vocês por curiosidade, tá? Mas essa é a fisiologia da coluna vertebral, tá? A medula espinhal está dentro dessa coluna vertebral. Por isso que eu estou passando para vocês essas informações. Às vezes, por conta de uma hiperlordose, você pode ter afecções das raízes nervosas. Uma hérnia, por exemplo, pode comprometer uma raiz, né, uma espinha, um nervo espinhal, e isso pode comprometer alguma área do corpo do indivíduo, ok? Por isso que eu passei para vocês essas informações. Então, a princípio, essas curvaturas que eu passei para vocês são curvaturas fisiológicas. O que ultrapassar, o que acentuar mais, deixa de ser fisiológico para ser patológico. Tudo bem, Yuri? Sim, só vi uma coisa que o senhor não falou, a região coxígea. Ela vai acompanhar o sacro. Ah, beleza. Perfeito, okay? Obrigado. Bruna? Eu só não consegui pegar as duas últimas, que é a lombar e a sacral. Então, vamos lá. A lombar, você vai ter fisiologicamente uma lordose, tá? Assim como a cervical. E o sacral, né, sacrocoxígea, você vai ter também uma cifose, assim como a torácica. Ok, Bruna? Aí, falei ok, Bruna. Ok, obrigado. Google, não foi com você que eu falei, foi com a Bruna.
Seguindo. Então, galera, o que eu estou mostrando para vocês agora? O que eu estou mostrando para vocês é a medula espinhal também, só que numa vista diferente. Então, nós temos, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ótimo, perfeito. Que vai ser ótimo para vocês verem. Todo mundo está vendo o que eu tenho na minha mão? Sim. Isso aqui é um tubo, tá? Um tubo de PVC, daqueles vermelhinhos e tal, né? Dá para ver através dele. Então eu peguei esse tubo e vou agora fazer uma analogia com a medula espinhal. Então você tem aqui a medula espinhal. Então o que eu vou fazer? Aqui nós temos a parte anterior da medula, né? A parte ventral do corpo humano, barriga, as vísceras estão à frente aqui da medula. E aqui, para mim, nós temos a parte de trás. Então a pessoa está de costas para mim. Eu vou fazer um corte nesse tubo, ok? Vou fazer um corte nesse tubo e vou fazer assim, no caso, perdão, vou fazer um corte nesse tubo. Eu estava certo, gente. Vou fazer um corte nesse tubo, parte ventral, tá? Parte dorsal. E vou trazê-lo para vocês verem assim. Então, o que vocês estão vendo aqui, embaixo é agora ventral, é a frente, é a parte frontal. E aqui nós temos a parte dorsal. A imagem que vocês estão vendo aí é justamente isso. Quando eu passar aqui o mouse e mostrar essa parte de baixo, nós temos a parte ventral ou anterior. E aqui nós temos a parte dorsal ou posterior. Até aí. Ninguém está me vendo, prof. Ninguém está me vendo. Então tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma cancelada rápida aqui na apresentação para vocês poderem me ver melhor, ok? Depois eu mostro de novo lá. Acho que não foi isso não, eu tinha que marcar outra foto do senhor. Tinha que só marcar ficou no slide. Isso, tinha que marcar outra foto. Mas agora... Outra imagem, no caso. Vocês estão me vendo, né? Sim. Beleza. O outro Carlos, no caso. São dois Carlos. Na verdade, são três Carlos. Então, temos a imagem e do slide. Mais a apresentação. Então, são três no total. É muito Carlos, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, nós temos aqui um tubo. Todo mundo está vendo agora, certo? Show. Beleza. Então, olha só. Vamos imaginar que esse tubo aqui seja a medula. E, obviamente, para que a gente consiga ver aquela imagem lá do slide, eu vou precisar fazer uma secção. Vou precisar cortar a medula para a gente conseguir ver o que tem aqui em cima. Mas lembrando, a parte da frente, ok? E a parte de trás, para mim. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, agora, o que vocês estão vendo é basicamente a medula. Abaixo a parte da frente e acima aqui a parte de trás. Tá legal? Então, quando eu mostrar aquela imagem, o que vocês vão estar vendo é a parte da frente para baixo e a parte de trás para cima. Anterior, posterior. Tá ok, galera? Tudo bem? Foi. Então, vamos lá. Vamos de novo agora apresentar. Perfeito. O que um cano não faz por nós, né? Vamos lá. Quem tá na chuva é para se molhar. A gente usa o que tem. Quem não tem cão, caça como gato. Esse é o ditado de verdade. É o verdadeiro ditado. Não é caça com gato, não. Tá? A galera tá acostumada a dizer. Quem não tem cão, caça com gato. Na verdade, não. Caça como gato. Vamos, então, voltar aqui para a apresentação. Perfeito. Fica aí a dica, galera. Aula rápida onde? Poxa, mas olha só, vocês estão me pedindo para falar mais devagar, então eu tenho que falar mais devagar, a aula deixa de ser rápida, desculpa. É que é muita coisa, professor, para a gente poder entender. Então, eu tentei fazer a aula Pois ficar rápida. tá? E é bem complicado, porque são muitas coisas pequenas. Então eu vou fazer melhor. Eu vou
deixar para falar sobre as meninges na aula que vem, para não comprometer muito vocês, tá bom? Tá bom. Fica melhor assim. Seria terrível vocês terem que ficar assistindo 2 horas de aula no YouTube e esperar começar a falar de meninges. Então, vocês só precisam me lembrar, porque hoje vocês não me lembraram que eu tinha que terminar a sinapse. Ninguém falou comigo que eu tinha que terminar a sinapse. Eu tive que, na hora que falei de sinapse, é que eu lembrei e voltei lá para falar da sinapse, tá, galera? Pelo amor de Deus. Me lembrem que eu preciso terminar a aula aí de hoje, que é relacionado às meninges. Então, eu vou terminar aqui a medula e quando chegarmos nas meninges, eu paro a aula de hoje, ok? Vamos nessa, então. Então, agora, com a imagem, já com aquela imagem na cabeça, né, aquele vídeo que eu fiz com o cano PVC, nós temos aqui a parte de baixo sendo a anterior e a parte de cima sendo a posterior. Não estou interessado em discutir anatomia com vocês hoje. O que eu quero que vocês entendam é por onde as vias eferentes e por onde as vias aferentes elas vão sair. Isso que me importa. Tá? Nós sabemos que a medula ela é formada pela parte externa aqui com uma substância denominada substância branca, tá legal? A parte mais externa ela é chamada de substância branca. No cérebro é o contrário, por favor, não se confundam. Quando eu perguntar na prova, se eu perguntar na prova, substância cinzenta no sistema nervoso central, no encéfalo, substância cinzenta no sistema nervoso central da medula. Por favor, não confundam, é invertido. Então, aqui nós temos a substância branca e no meio, nesse H, que alguns chamam de H medular, tipo um H de Honda, não de Hyundai, porque Hyundai tem uma curvinha, mas um H de Honda. Nós temos aqui, dentro desse H, nós temos as substâncias cinzentas. Mas que diabo de substância branca e que diabo de substância cinzenta são essas? As substâncias brancas, elas são basicamente os prolongamentos mielinizados das células. Ou seja, não temos as células ali. Nós temos apenas os prolongamentos das células, né, dos neurônios, que nós chamamos ou de dendritos ou chamamos de axônio. Já no H medular, o que nós vamos ter é uma riqueza de corpos neuronais. São os corpos dos neurônios. São as partes mais centrais, onde nós temos os núcleos dos neurônios. Tá? Então, nós temos aqui as fiações, de forma leiga falando, e aqui nós temos os processadores. Tá? Os neurônios estão aqui e os seus prolongamentos estão para fora. Então, observem que na região posterior, essa substância cinzenta ela vai até uma emergência da medula, permitindo o quê? Contato, prestem atenção, tá, galera? Permitindo contato com outro neurônio que vai chegar até aqui. Então, aqui nós temos neurônios que vão entrar em contato com outros neurônios que vão estar quase para fora da medula. Esses neurônios, nós aprendemos lá na aula passada, as células, né, os neurônios pseudo-unipolares, eles vão estar presentes exatamente aqui. Então, os seus axônios se prendem aqui, transmitindo informações para dentro da medula. Então, podemos dizer que por aqui nós temos uma via aferente. Então, podemos chamar essa via aqui de via sensitiva. Tá ok? Então, aqui onde nós temos o corno ou coluna posterior, nós vamos receber as informações sensoriais. Só vem para essa direção, de fora para dentro, vias aferentes. E aqui nós já temos uma ação um pouco diferenciada. Por quê? Porque são as vias motoras. Então, os neurônios motores que estão aqui,
que vão jogar um estímulo para os dendritos de neurônios que estão próximos aqui, já trazem os seus axônios direto para fora, levando para as contrações musculares, glandulares e outras. Então, aqui nós temos o início da via eferente, ou seja, as ações de efetuação, as ações motoras estão saindo anteriormente. Então, pensem comigo. Todas as informações sensoriais, elas vêm pelo corno ou pela coluna posterior. Todas as informações motoras vão sair da medula pelo corno anterior. Então, é importante a gente saber isso, porque se descobrirmos, ou melhor, se fizermos uma avaliação de um paciente que sofreu um trauma na parte posterior, é bem possível que esse paciente tenha preservado a sua parte motora, mas a sua parte sensorial tenha sido comprometida. Ou, se for, por exemplo, um tiro, né, um PAF, né, uma perfuração de arma de fogo, que atravessa o abdômen do indivíduo ou a região anterior do indivíduo e pega anteriormente, pode ser que essa pessoa consiga preservar a parte sensorial, mas perca a parte motora. Então, observem que, de forma geral, tá? De forma geral, as informações aferentes, no caso, as informações sensoriais, elas chegam até a medula, posteriormente, chegam por trás. E as informações eferentes, elas saem pela frente da medula. Ok? Então, se tivesse que haver um arco reflexo, a informação chegaria até a parte posterior e sairia pela parte anterior, formando aqui um arco reflexo. Sensitivo, posterior. Motor, anterior. Bruna? Volta só um pouquinho. As informações chegam como aferentes na parte posterior. E são eferentes. Saem eferentes na anterior. Exatamente, Bruna. Perfeito. Obrigada. Show. Então, basicamente, de tudo que a gente precisa gravar, né, é isso aqui, tá? Nós temos aqui, obviamente, fascículos, nós temos aqui funículos, todos esses nomes que estão presentes aqui para vocês, os sulcos, as regiões intermediárias, posterior, anterior, tudo isso fica para anatomia, tá? Isso aqui vai ser relevante para vocês para localização anatômica, mas para condições de função é importante a gente determinar por onde a informação chega e por onde a informação sai, tá legal? Então, basicamente é isso. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha depois e verificar na anatomia, também vale a pena vocês já começarem a decorar. Até porque várias informações que vão descer lá do sistema nervoso central, lá do encéfalo, que vão descer pela medula, vão poder pegar partes diferenciadas. Vai depender do tipo de ação que nós temos e do tipo de recepção que nós vamos ter também. Tá? Aqui, obviamente, nós temos uma projeção diferenciada, né, da medula, mas tudo dentro das condições normais. Eu quero só atentar aqui para esse pequeno furinho que nós temos aqui no meio da medula. Esse furinho aqui ele vai se chamar de canal central da medula, tá? O canal central medular. Ele tem uma luz aqui, ou seja, ele é um tubo. É por onde passa um líquido que nós chamamos de líquido céfalo-raquidiano, ok? Só para vocês saberem que quando falarmos sobre as meninges, eu vou precisar voltar a falar sobre ele. Bem, aqui eu começaria falando sobre os envoltórios, mas devido à grande informação que vocês sofreram hoje, eu acredito que seja melhor falar sobre isso, né, sobre as meninges na aula seguinte. Todos de acordo? Sim, claro.
Perfeito. Vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou interromper a gravação para já conseguir disponibilizar para vocês de forma mais rápida lá no YouTube, tá? Então, vou aqui me despedir da gravação. Saudações a todos. Fiquem com Deus. Fui.